Olá, povo de Deus, graça e paz. Louvado seja Deus que nos concede mais uma oportunidade de fazermos aí uma reflexão da palavra de Deus. Hoje o nosso texto é Gênesis capítulo 22, do versículo 3 ao versículo 13. Eu vou estar lendo. Vocês podem acompanhar em suas Bíblias. Gênesis capítulo 22, do versículo 3 ao versículo 13. Lemos assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Reconhecemos a história, é que Deus pediu aí o seu filho Isaque em sacrifício, e aí está indo Abraão oferecer o seu filho em obediência a Deus. Versículo 4: Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo orado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Israel seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: Meu pai? Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis que o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém? Que o Senhor nos abençoe com esse texto, onde relata aí, a ação de Abraão em obedecer a Deus e oferecer em sacrifício seu filho conforme Deus tinha pedido. Vemos aí, irmãos, que Abraão foi conhecido como o pai da fé, amigo de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. E aprendemos com isso que a intimidade com Deus nos leva à vitória. Abraão teve vitória, a intimidade com Deus nos leva à vitória, porém, não ficamos isentos de aflição. Jesus disse: No mundo tereis aflição. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Venci o mundo por vocês. Na verdade, o povo de Deus está mais sujeito à aflição do que os ímpios. Por quê? Porque nós somos sujeitos aos intempéries da vida e também à perseguição espiritual, coisas que os ímpios não são. Então, dentro desse quadro de aflição, seja intempéries e perseguição, é que se destaca o verdadeiro adorador. Nós vamos pensar no verdadeiro adorador
Olhando para o exemplo de Abraão, né? Como eu já disse, no mundo teremos aflições. O Senhor está dizendo para a sua igreja. E sabemos, irmãos, que a aflição para o crente é em dose dupla. Porque além da aflição que faz parte desse mundo, que todos são sujeitos a passar, como por exemplo a pandemia, mas nós temos também a perseguição espiritual, né? Como diz Paulo, a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, sim contra as hostes espirituais da maldade. Ou seja, nós sabemos que existe essa guerra, nós sabemos que guerrear é enfrentar a aflição, né? Então vamos pensar, irmãos, em um verdadeiro adorador, olhando para a atitude de Abraão. Abraão, em primeiro lugar aqui, ele adorou a Deus, demonstrando a sua fé. Pôr a fé em prática é uma forma de demonstrar a nossa adoração a Deus. Depois de longo tempo, de Abraão, já na velhice, tem seu filho Isaque, e agora esse seu filho é pedido em sacrifício. É interessante lembrar, irmãos, que Deus, ele não aprova sacrifício, nunca aprovou sacrifício humano, não faz parte do povo de Deus, e que aqui nessa situação foi apenas uma prova que Deus fez a Abraão para provar se Abraão realmente temia a Deus ou não. Nunca teve no povo de Deus assim, o povo de Deus nunca foi orientado a sacrificar seres humanos, né? O sacrifício que existia no passado era sacrifício de animais. A razão pela qual o Isaque pergunta: pai, está tudo pronto, aqui tem o fogo, tem a lenha, tem tudo, e cadê o cordeiro? Não é? Essa é a razão que Isaque pergunta para o pai, porque Isaque não sabia. Mas Abraão sabia que Isaque era parte da promessa de Deus. Deus já tinha dito e confirmado no capítulo anterior, versículo 21, 12, que era de Isaque que o Senhor iria fazer uma grande nação. Então Abraão tinha essa certeza, né? Sabia que a promessa ia ser cumprida. Diz no versículo 22, no capítulo 22, versículo 5, no final, então Abraão olha para lá o monte lá, onde ia realizar o sacrifício, conforme Deus tinha dito para ele. Então ele fala para os seus empregados: fiquem aqui, e eu vou subir com o jovem lá, né, adorar a Deus, e depois tornaremos. Então quer dizer, ele não diz eu torno, né, tornarei, ele diz tornaremos. Então Abraão tinha essa segurança, não é, que ia voltar novamente com o seu filho também, né? Assim leva Abraão Isaque para oferecer em sacrifício a Deus. Era uma forma de cultuar a Deus, era uma forma de cultuar, se cultuava oferecendo um sacrifício a Deus. Hoje, na era cristã, o nosso sacrifício é um sacrifício vivo. Por isso que Paulo nos ensina lá em Romanos 12, versículo 1: apresentei a vossos corpos como sacrifício vivo, que é o culto racional. Então o nosso sacrifício agora é um sacrifício vivo, tem o sentido de cultuar a Deus, adorando, cantando, orando e observando a palavra de Deus. Agora sim, a semelhança de Abraão, cultuar ou fazer o sacrifício, significa que o pai deve levar o seu filho ao culto como sacrifício, ou seja, ensinar o filho a se comportar no culto, porque quando nós vamos ao culto, nós vamos sacrificar também, o sentido conforme diz Paulo, que é o culto racional. Então ensinar o filho a se comportar no templo. Agora veja bem, se Isaque fosse mais importante para Abraão do que a adoração a Deus, com certeza Abraão não toparia oferecer Isaque em sacrifício. Então veja bem, é o que a Bíblia nos ensina: devemos amar os nossos filhos, devemos amar uns aos outros, mas o amor de Deus deve estar acima de tudo. Ou seja, se Isaque fosse mais importante que a adoração a Deus,
Com certeza, Abraão não toparia oferecê-lo em holocausto. Devemos ser pacientes com as crianças, mas dependendo do comportamento da criança no culto, pode prejudicar a reverência. Porque quando nós levamos os nossos filhos ao culto, nós não estamos levando simplesmente os nossos filhos ao culto. Nós estamos indo nos oferecer a Deus e levando nossos filhos para oferecer também em sacrifício. Claro que não é aquele sacrifício do passado, sacrifício vivo. Então nós vamos ao culto, oferecer o nosso louvor, a nossa adoração, e estamos levando os nossos filhos também para oferecer a Deus em culto, né? Como expressão de honra, né, ao nosso Deus. Então, por isso, é necessário reverência. Ou seja, o filho de Isaac, o filho de Abraão, era importante para Abraão, mas a obediência a Deus era mais importante. Por isso, irmãos, não podemos perder de vista que cultuar é semelhante como o passado, é sacrificar a Deus, sacrificar o nosso louvor, a nossa adoração. Como Paulo diz, apresentei a vossos corpos vivos como culto racional, oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o culto racional. Então, em primeiro lugar aqui, irmãos, o que mostra que Adão era um verdadeiro adorador, quando ele demonstra, né, a sua fé. Então, quando Deus disse que de Isaac ele ia fazer uma grande nação, então ele não vacilou em ouvir a Deus e oferecer seu filho em holocausto. Ele não vacilou, porque ele tinha fé, ele creu em Deus. Em segundo ponto aqui, irmãos, nós vemos que Abraão demonstra ser um verdadeiro adorador na sua submissão. No versículo 4, lemos assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, ou seja, o lugar onde Deus disse, é ali que você vai sacrificar o seu filho Isaque. Imagina, Abraão olhar para o monte, onde deveria adorar a Deus, e a adoração não era como adoração, cantar, louvar, adorar, como diz Paulo, o sacrifício vivo. Não, aquela adoração ali a Deus era sacrificar o seu filho. Agora, veja bem, imagine, né? Abraão olhar para o monte, é ali que eu tenho que oferecer o meu filho em sacrifício. Irmãos, a Bíblia relata a história, mas não relata a dor, o sentimento do coração de Abraão. Abraão, ele não era um robô, ele tinha sentimento, e a Bíblia não relata o sentimento do seu coração, porque ele sabia, né, qual seria o sacrifício a ser oferecido. Então Abraão olha para o monte, aonde iria adorar a Deus, mas ele sabia o sacrifício que ele iria oferecer a Deus era o seu filho em holocausto. Então, por isso, Abraão com certeza sentiu muita dor ali no seu coração. Irmãos, ninguém conhece o coração de ninguém. Quantas vidas vão adorar a Deus arrebentados por dentro? Quantas vidas vão adorar a Deus com uma amargura no seu interior? Muitos associam que ir ao culto é só quando tudo está muito bem. Tudo está ótimo, alegre, feliz. Opa, vamos lá adorar a Deus. Muitos associam que ir ao culto é só quando está muito bem. O culto é uma festa espiritual. E por ser uma festa espiritual, não é como as outras. Você pode ser convidado para uma festa e de repente pode de fato não estar muito bem. Não estou com ânimo para festejar. Mas olhe para Abraão. Como Abraão foi adorar a Deus. Muitas vezes te ouve, pastor, eu não estava muito bem. Não tinha ânimo para ir ao culto. Quantas vidas, pastor, eu estou tão enfraquecido, enfraquecida, né? Podemos aprender aqui grandes coisas com Abraão. Eu creio
que Abraão foi arrebentado por dentro. Subir aquele monte para adorar a Deus, por conta do sacrifício que ele iria oferecer seu filho em holocausto. Quem de nós pode imaginar a dor do coração de Abraão? Muitos vivem um evangelho artificial, de aparência. Se tudo estiver bem, eu vou ao culto. Porém, se tiver alguma dificuldade, não estou bem. Que adianta ir para o culto não estando bem emocionalmente? A gente ouve muito isso. Ouve muito isso. Olha para Abraão. Olha para Abraão. Se você pudesse falar com Abraão hoje, você ia perguntar: Abraão, como é que você subiu aquele morro, aquele monte, para adorar a Deus, sabendo que o sacrifício que você iria fazer era o seu filho? Por muito menos, muitas vidas não vão cultuar um evangelho artificial. Então veja bem, Abraão demonstrou ser um verdadeiro adorador pela fé, não é? Também, em segundo lugar, pela sua submissão. E em terceiro, irmãos, Abraão demonstrou ser um verdadeiro adorador pelo seu equilíbrio emocional. É aquilo que Paulo fala mais tarde em Gálatas capítulo 5, versículo 22, domínio próprio. Domínio próprio, o crente tem que ter domínio próprio. Olha o versículo 7 e 8 repetindo. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Podemos aí ver a serenidade de Abraão. Veja bem que Isaque não desconfiava de nada, ele não sabia de nada, inocente. E ali pergunta: cadê o cordeiro? Está tudo pronto para o sacrifício, mas cadê o cordeiro para sacrificar, para oferecer? Eu fico pensando no equilíbrio de Abraão a responder o seu filho: pai, e o cordeiro? Deus proverá, Deus proverá. Qualquer um de nós, diante de uma situação como essa, de uma pergunta dessa forma, com certeza a gente desmancharia em lágrimas, emoção. Com certeza, talvez nós não tivéssemos tanto equilíbrio numa situação como essa. Mas eu fico pensando, irmãos, que às vezes por coisas tão simples, gente, povo de Deus, às vezes perde o domínio próprio. Por tão pouca coisa, perde o domínio próprio. Podemos ali observar que um verdadeiro adorador, ali na figura de Abraão, mantém o equilíbrio dentro de uma situação como essa. Pai, cadê o cordeiro, pai? Qualquer um de nós daria o nó na garganta. Como é que iríamos responder uma pergunta como essa? O amor que sentimos pelos nossos filhos, e devemos amar, só que mais tarde, Jesus diz lá em Mateus 10, 37, quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Está vendo? Aquilo que aconteceu lá com Abraão, ele amou seu filho, com certeza, mas ele foi digno de ser chamado amigo de Deus, o pai da fé. É bom lembrar também, irmãos, que Deus não muda. Malaquias 3,6 diz: Deus não muda. O mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o nosso Deus. É o mesmo. Ele não muda. Deus não muda. Agora, eu creio que Deus jamais iria nos pedir um sacrifício como esse para nós, né? Em primeiro lugar, porque o Senhor nunca pediu sacrifício humano, né?
E também porque ali no caso de Abraão, era apenas uma prova. Tanto é que Deus não permitiu que acontecesse o sacrifício. Era apenas uma prova. Hoje o sacrifício é vivo, como eu já disse. Romanos 12, 1 diz: apresenta os vossos corpos como um sacrifício vivo, que é o culto racional. É assim que devemos cultuar a Deus, com o sacrifício vivo. Porém, teremos aflições. Teremos aflições. Como diz Jesus em João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A aflição, qualquer aflição que possamos ter, está sempre abaixo do poder de Deus. Então, Jesus diz: vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo para vocês. Ou seja, se fosse por conta de vocês, vocês jamais iriam vencer. Mas eu venci no lugar de vocês. Ou seja, vocês vão ter vitória nas aflições que possam vir, porque eu já venci para vocês. Basta vocês crerem em mim. Seria mais ou menos isso que o Senhor Jesus está dizendo. Vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Aflições no mundo, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Seria a mesma coisa se eu dizer: vocês terão aflições, mas vocês serão vitoriosos, porque eu já conquistei a vitória para vocês quando eu venci o mundo. Concluindo, irmãos, o adorador, o verdadeiro adorador, nunca se decepciona com sua submissão a Deus. Ninguém jamais será decepcionado por se submeter a Deus, a sua palavra, aos seus ensinos. Pode passar por aflições, sim, mas a vitória vem, porque Jesus, ele já conquistou a nossa vitória. A vitória vem, sempre virá, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. O adorador de verdade sempre será vitorioso. Abraão foi salvo da aflição. Podemos imaginar aquela aflição de Abraão executar, cumprir com aquele pedido de Deus. Mas também, irmãos, podemos imaginar, sei lá se podemos imaginar, a alegria de Abraão depois de ser aprovado. A alegria depois da aprovação. Ele foi provado e aprovado. A alegria de ser aprovado por Deus. Quando Deus diz, através do anjo: não, Abraão, não faça nada ao jovem, porque o Senhor já sabe que você teme ao Senhor. Oh, meu Pai, o Senhor ouviu uma palavra dessa de qualquer um de nós? Que palavra! Não faça nada, porque o Senhor sabe que você teme ao Senhor. Será que o Senhor pode dizer o mesmo de nós? O Senhor sabe que nós tememos ao Senhor? O Senhor sabe que nós somos reverentes ao Senhor, Depois de ser aprovado ouvir de Deus, não faça nada. Não faça nada. Está ali o cordeiro para o sacrifício. Então, não faça nada. Não faça nada ao jovem. O Senhor sabe que você é temente. E aí do seu lado está aí o cordeiro que você vai oferecer em sacrifício. Teremos aflições, sim, irmãos. Teremos aflições. Mas a aflição que podemos ter sempre está abaixo do poder de Deus. A aflição que podemos ter nunca será maior do que a alegria que vem após a vitória. Eu quero ler 2 versículos para afinar, que Paulo fala em Romanos e em Coríntios. Romanos 8, 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para ser comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Então, o Abraão já teve uma experiência, digamos assim, semelhante, que não pode ser comparado com a glória, mas naquele momento específico. Mas é o que Paulo está dizendo. Ele também diz coisa semelhante lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então é aquilo que Paulo está dizendo: olha,
nenhum sofrimento que possamos passar pode ser semelhante à alegria, o prazer que teremos após a vitória, não é? Então teremos aflições sim, em nossa vida aqui terrena, mas também a nossa vitória é certa no Cordeiro que foi sacrificado na cruz, que está vivo e está conosco para cuidar de cada um de nós. Nós cremos no Cordeiro que foi oferecido em sacrifício, morreu, mas ressuscitou. O nosso Cordeiro está vivo. É por isso que nós cremos em todas as nossas vitórias. Podemos tirar essa lição maravilhosa da vida de Abraão. Estamos vivendo aí momento de crise, irmãos. Estamos vivendo aí momento de crise por conta da pandemia, não deixa de ser uma aflição. E depois a aflição seguinte, não é, que é a situação financeira por conta de tudo isso. Mas uma coisa é certa: nenhuma aflição que possamos passar está acima do poder de Deus. E toda aflição que possamos passar não pode ser comparada com a alegria da vitória que virá depois. Nós já temos a vitória. Estamos passando por um período de aflição, mas podemos contar que a vitória é certa, garantida pelo nosso Cordeiro, o Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém?